Olá, meus irmãos, mais uma vez, retornando para o nosso estudo, né? Estudo bíblico baseado na carta que Paulo escreveu aos Efésios. Estamos estudando nesse segundo trimestre, cartas de Paulo. E hoje é a lição de número 9. Essa lição de número 9 está encerrando a carta aos Efésios, capítulo 5 e capítulo de número 6. Tá? As nossas literaturas de estudo bíblico que utilizamos em nossas igrejas, temos aqui a revista Compromisso, que é a revista que se utiliza para os adultos, a revista Atitude, que é a revista da classe de jovens, temos a revista também da terceira idade, que é a revista Realização, que eu não tenho aqui para mostrar para você, mas é a revista que se utiliza na classe da terceira idade. E estas três literaturas estão focando as cartas de Paulo nesse trimestre. E hoje estamos encerrando a carta aos Efésios, capítulo 5 e capítulo 6. As outras organizações, as outras faixas etárias também têm as suas literaturas, como infantis, juniores, adolescentes, também têm as suas literaturas próprias para o estudo de classes, né, de estudo bíblico em nossas EBDs, né, das nossas igrejas. O capítulo 5 e o capítulo 6 trata da nossa conduta cristã, enquanto servos do Senhor e alcançados por Jesus, na sua caminhada, né? A sua conduta na sua caminhada. E dividido mais ou menos assim, a caminhada do cristão no amor, como filhos da luz, Efésios capítulo 5, verso 2. A caminhada na luz, capítulo 5, verso 8. Como caminhar na luz, resplandecendo a luz. A caminhada com sabedoria, capítulo 5, verso 15. Caminhar com sabedoria. Né? Como é que a gente pode caminhar com sabedoria? Nossa conduta com sabedoria. A caminhada nas relações conjugais, né? Na nossa relação de marido e mulher, Efésios 5:33. A nossa caminhada enquanto pais e filhos, a nossa relação de pais e filhos, a nossa conduta e caminhada cristã, Efésios 6, versos 2 e 4. E a nossa caminhada como servos, como trabalhadores, como servidores, né? Efésios 6, verso 7. E a nossa caminhada como senhores, né? Também estão aqui relacionados, enquanto você é patrão. Então, o capítulo 6 também trata desta caminhada. E a nossa caminhada tomando todos os cuidados da armadura que o Senhor tem para as nossas vidas, a partir do verso 11 do capítulo 6, e também a nossa caminhada em oração. Então, são assuntos muito pertinentes, né, deste texto que Paulo está tratando quando escreve a carta aos Efésios. Então, a nossa vida cristã precisa ser uma vida que vai progredir na presença do Senhor, vai subir os seus degraus, né? Degraus na direção de realmente fazer com que a obra de Deus, aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, seja do seu agrado e, ao mesmo tempo, a nossa conduta aqui na terra seja para abençoar vidas, abençoar pessoas, edificar vidas na igreja do Senhor. Então, cada degrau que a gente vai alcançando na vida espiritual é a possibilidade de estarmos preparados para também ser serviço para o serviço do Senhor enquanto aqui na face da terra. Mas vamos caminhar então no estudo de hoje, muito mais voltado, né, para o capítulo de número 9, aliás, para a lição de número 9, que é o capítulo 5 e o capítulo 6. Perdão aí pelo engano, né? Não é capítulo 9, é a lição 9, versos 5 e verso de número 6. Tá? Então, vamos ampliar esta tela para que a gente possa, então, trabalhar no sentido de entender, né, essa
colocação aqui do autor. Vamos lá, juntos? Deixa eu ampliar. Só um instantinho, está aqui. Então, Efésios, capítulo 5 e 6, lição de número 9 do segundo trimestre, a conduta do crente no mundo. A conduta do crente no mundo. Como nós precisamos olhar para este momento, né? Que estamos vivendo exatamente em pleno século de número 21, como precisa ser a minha conduta e a sua conduta enquanto servos do Senhor. Então, a minha conduta, a sua conduta nessa caminhada. Nós estamos caminhando na direção de preparar a igreja do Senhor e advertir o mundo, né, quanto à sua vida espiritual, aquilo que precisa realmente ser observado, porque é fato de que Jesus está voltando, né? E a gente não tem dúvidas disso. Então, a nossa conduta no mundo, a sua conduta, como está? Como está a sua conduta, né? Então, vamos caminhar aqui no texto. O texto áureo desta lição de número 9, a conduta do crente no mundo, da carta aos Efésios, é o texto de Efésios 5, versos de número 15 e 16, que diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécio, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Olha que coisa, né? Eu posso imaginar que quando o autor escreveu esta lição, que normalmente as lições são escritas com muita antecedência, né? Não se previa de forma alguma o momento que estamos passando. Os dias são maus. Mas a verdade é que o texto fala de dias maus, porque enquanto estamos aqui na Terra, os dias são maus. Mas à medida em que se aproxima a volta do Senhor Jesus Cristo, está claro na palavra de Deus, vai se crescendo a iniquidade, e por causa do crescimento da iniquidade, os dias vão se tornando cada vez mais difíceis. E, portanto, a expressão de Paulo aos Efésios, né? Porquanto os dias são maus. Mas enquanto estamos na terra, vede prudentemente como andais. É o apelo do texto áureo. Não como nécio, ou seja, como louco, né? Como insensatos. Mas você, crente em Cristo Jesus, ande com sabedoria. Use o seu tempo para a glória do Senhor. Aproveite o tempo para dar testemunho. Então, é necessário sabedoria e saber usar o nosso tempo para o serviço ao Senhor, mesmo diante dos dias difíceis. Coisas que não agradam a Deus, segundo o estudo que estamos fazendo aqui, de Efésios, capítulo 5, versos de número 3 a 21. Quais são as coisas que realmente não agradam a Deus, né? E Paulo, escrevendo aos Efésios, faz uma relação de coisas que Deus não se agrada e que, na nossa caminhada aqui, né, na Terra, enquanto servos do Senhor, a gente precisa estar atentos para isso. Ele fala da imoralidade sexual, né? Não agrada a Deus, não agrada. Ou seja, a impudícia, né? Ou seja, ele trata este termo de imoralidade sexual. A relação sexual ilícita vem do grego porneia. Né? Então, é a relação ilícita das nossas vidas sexuais. Aliás, a gente vai ver muito claro nesse texto o Senhor tratando dessa intimidade, não é? Mas a intimidade sexual lícita dentro do casamento, não é verdade? A gente vai ver isso um pouquinho mais adiante. Mas Paulo já começa a mostrar para nós aqui o quanto o mundo sem Cristo, sem Deus, sem conhecimento da palavra, trata essas coisas com, sem dúvida, sem o devido cuidado. Então, a imoralidade sexual não agrada a Deus. A impureza refere-se à prática
fora dos padrões de Deus, né? A impureza. Então, práticas que estão fora dos padrões de Deus. Então, essas práticas fora dos padrões de Deus, ele chama de impuro, né? São práticas realmente que desagradam ao Senhor e a gente precisa estar cuidando para que não sejamos apanhados nelas, na verdade. A cobiça, ou seja, é desejar ter algo que não lhe pertence. Ou seja, é desejar algo que não é seu. Isso tanto se faz na relação material de coisas, como também na relação também do desejo impuro para com a mulher do próximo, né? Então, é nessa direção que Paulo está tratando aqui. A obscenidade, ou seja, as conversas torpes. O que é conversa torpe? São conversas obscenas, repletas de imoralidade. Oh, meus irmãos, isto Deus não se agrada. Como é que acontece isso na sua vida? Quando você chega perto do seu colega de trabalho e eles estão tendo conversas obscenas, eles param ou eles continuam? Vai depender da sua postura, ok? É verdade. Vai depender da sua postura. Né? A gente tem testemunho de irmãos que ouvem dos colegas quando vai se aproximar, vamos parar com o que estamos falando, porque chegou alguém que não gosta desse tipo de conversa. Mas se ele continua, é porque possivelmente você tenha demonstrado que não se importa com estas coisas. E nós temos que nos importar, sim. Como são as nossas conversas com os nossos amigos de trabalho, com os nossos colegas na faculdade, na universidade, em casa, com os nossos parentes, com os nossos filhos. Então, conversa torpe, conversas obscenas. Deus não se agrada de forma alguma. Chocarrices, Paulo se refere a este termo, significa gracejos imorais, piadas sujas, vocabulário vulgar. Então, isso não pode estar realmente nos lábios do crente. Aí eu me lembro de Tiago escrevendo lá sobre o uso da língua, né? Quando ele diz que da língua do crente não pode, de forma alguma, sair expressões que louvam ao Senhor e que, ao mesmo tempo, desagradam ao Senhor. Então, que a gente possa estar cuidando dessas atitudes, de palavras, ações, não é? Porque estas que aqui estão enumeradas por Paulo no capítulo 5 desagradam a Deus. Depois, Paulo vai tratar também no capítulo de número 5, não é? A nossa postura enquanto salvos em Cristo, chamados pela palavra que Paulo escreve aos Efésios de filhos da luz. Efésios 5, verso 1, 2 e 8. Não é? Ou seja, o nosso viver precisa resplandecer a luz de Cristo. Viver na luz é viver em bondade, justiça e verdade. É isto que significa viver na luz. Né? Viver em bondade, em justiça e em verdade. Portanto, queridos, o discípulo do Senhor Jesus deve viver na luz, consequentemente, resplandecer a luz, discernir o que é agradável ao Senhor e fazer aquilo que realmente Deus se agrada, evitar as obras infrutíferas das trevas, ou seja, você não está mais nas trevas. Então, as coisas das trevas não têm mais lugar na sua vida. E expor as obras malignas à luz, ou seja, analise à luz da palavra do Senhor as obras malignas, para que você possa, então, rejeitá-las. Então, como é a conduta nossa enquanto filhos da luz? É vivendo na luz, discernindo aquilo que agrada a Deus e evitar as obras infrutíferas das trevas. Eu vou ser um pouco mais contundente. Não apenas evitar, mas rejeitar. Rejeitar as obras infrutíferas das trevas. Paulo diz que os dias são maus, não é? E parece que Paulo está vivendo dias maus
do seu tempo. E ele está mostrando para os efésios que também eles estavam vivendo dias maus. E nós temos vivido ao longo da história da igreja dias maus, dias difíceis. E estamos vivendo hoje dias muito difíceis. E à medida que se aproxima a volta do Senhor Jesus, Paulo, escrevendo a Timóteo, diz que os dias serão dias tremendamente difíceis. E Jesus, quando aponta, não é, as profecias do seu retorno, da sua volta, do juízo final, vai mostra para nós também o quanto a iniquidade vai se multiplicando e o amor vai se esfriando e os dias vão se tornando realmente difíceis. Então, Paulo vai mostrar para nós aqui como nós precisamos, como crentes, viver esses dias difíceis. Ele diz aqui no capítulo 5, a partir do verso 15 até o verso 21, que a vida cristã precisa ser dinâmica e não permitir que a inércia, não é, tome conta. Ou seja, mesmo diante dos dias difíceis, nós não podemos parar. Temos que continuar dando testemunho, vivendo a graça do Senhor, servindo ao Senhor, fazendo a obra do Senhor, mesmo que não seja no templo, mas muito mais ainda, fazendo a obra do Senhor fora do templo, que foi para isso que o Senhor nos chamou. Não podemos nos comportar como mortos, ou seja, a igreja precisa ser viva. E neste tempo nós estamos demonstrando ao mundo o que significa uma igreja viva, não é verdade? Eu acho que Deus não nos permitiu esse momento para que não tirássemos nenhum proveito ou ensinamento. Deus, ao contrário, nos permitiu para que a gente possa tirar desse tempo algumas lições. E a igreja não está morta, né? A igreja está viva, fazendo a obra do Senhor. Cada um fazendo aquilo que lhe compete fazer do jeito que pode fazer, mas está fazendo. A vida cristã é palpitante, é alegre, é festiva, né? E nós precisamos entender isto, mesmo diante dos dias maus. E os filhos de Deus devem administrar sabiamente este tempo. Ou seja, nós devemos saber viver este tempo. Não na inércia, mas fazendo a obra do Senhor, mas fazendo com sabedoria, com discernimento, na direção da vontade do Senhor. Na continuidade do estudo, aliás, você vai perceber no capítulo 5 e no capítulo 6 que Paulo encerra, não é, a carta aos Efésios com vários conselhos para a prática da vida cristã, não é? E ele não poderia deixar de fora também os conselhos para a vida da família. Então, ele orienta aqui quanto à vida conjugal, capítulo 5, verso de números 22 a 33. Paulo vai falar das nossas relações de marido e mulher, esposo e esposa, não é? Nós que já somos casados precisamos estar atentos àquele propósito que o Senhor tem para a vida matrimonial, para a vida conjugal. E você, meu jovem, né? E, aliás, essa ilustração está exatamente na revista Atitude, a revista dos jovens. Eu tirei de lá para compartilhar com vocês. Os jovens precisam se preparar para o seu casamento e mostrar para o Senhor o desejo que tem que o seu casamento seja um casamento realmente aos pés da cruz de Cristo, né? Ou seja, um casamento conduzido pela mensagem do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, a orientação que Paulo dá aqui para a vida conjugal. Os cônjuges devem atentar para a palavra de Deus. Olha, irmãos, o quanto é necessário que a palavra de Deus ocupe lugar na vida conjugal, não é? A palavra de Deus é orientação para todas as nossas relações, mas principalmente para você, esposo, para você, esposa, e para você, meu jovem, minha jovem. Já coloca no seu coração o desejo de que Deus tenha para você um casamento dirigido pela palavra de Deus?
o Criador estabeleceu uma ordem em sua criação, homem e mulher. E Paulo vai tratar muito disso, dizendo que essa questão do homem como líder e a mulher como ajudadora. Às vezes não é muito, já disse isso numa lição passada, aliás, na mensagem que preguei sobre o mês da família, ali eu falei que às vezes não é muito compreendida a questão da submissão, mas a palavra, a luz da palavra precisa ser entendida que a mulher é a ajudadora do homem no cumprimento da missão do lar, da missão conjugal na face da terra, do propósito de Deus na face da terra. E Paulo vai tratar disso também aqui na carta aos Efésios. Esta ordem conjugal não é uma estrutura de dominação, preste atenção nisto, não é? Exatamente. Não é uma estrutura de dominação, mas é uma estrutura de cooperação, de ajuda mútua, do caminhar juntos. A vida conjugal é como a relação de Cristo com a igreja, ou com sua igreja. Aliás, uma coisa muito interessante, não é? Desde o Velho Testamento, quando trata da relação do povo de Deus, de Israel, com o Senhor, a expressão de noiva e noivo, esposa e esposa, já está presente lá. Quando a gente passa pelo Novo Testamento e que chega naquilo que trata da relação da igreja com o Senhor, novamente aparece a expressão noiva do Senhor, noivo se referindo ao Senhor e noiva se referindo à igreja. E depois nós vamos perceber, né, nas cartas que Paulo escreve e outras cartas, e ao final do Apocalipse, não é? A relação de esposo e esposa, o Senhor tratando a igreja como ele, o seu esposo, e a igreja a sua esposa. E quando nós temos a expressão da relação conjugal de uma só carne, um só é muito mais do que união e unidade. Percebe? É ser um só. Então, quando Deus fala da intimidade de um casal e diz que serão os dois uma só, significa que estão entranhados, estão juntos, unidos em unidade, mas é um só. Essas três palavras, elas às vezes confundem, né? Um só, unidos e unidade. E esses dias estive conversando com um dos nossos irmãos sobre isso. Na relação conjugal, um só. Único. Nas nossas relações, né, estamos unidos, mas nem sempre uma unidade. Mas quando há uma relação entre nós, mas no mesmo propósito, aí formamos uma unidade. Tem a ver com a lição passada, não é? A lição passada. Então, a vida conjugal é uma relação da unidade, da união, mas, acima de tudo, de um único, né? De uma relação única entre Deus e a igreja, que a gente vê revelado na palavra de Deus. Então, a nossa relação entre esposo e esposa precisa ser como Jesus se relaciona com a igreja. E, entendendo isso, nós vamos entender todas as outras coisas. Paulo vai tratar lá no capítulo 6, versos de 1 a 4, sobre as nossas relações de pais e filhos, né? Então, ele tratou da relação conjugal, do esposo com a esposa, e agora ele está admitindo aqui o fato de que este casal tem filhos. É claro que Paulo está falando dirigido a uma comunidade judaica em que o não ter filhos era algo tremendamente visto por eles como inadmissível, não é? Então, por isso, ele enfatiza muito essa relação de pais com os filhos. Mas também há muitos casais que não têm filhos, ou por uma questão de não poder ter, ou por uma questão de opção de não ter. Mas tantos outros casais têm, né, os seus filhos. Mas, ao mesmo tempo, mesmo que eu seja casado, você seja, né, ou você
seja casado e não tenha filhos, você é filho. Você é filho e filha. Então, esse estudo, esta parte é aplicada a todos nós. Então, a nossa relação como pais e filhos, como deve ser, à luz do texto que Paulo escreve aos Efésios, capítulo 6. As relações entre pais e filhos, elas não podem ser uma relação de colapso, né? Mas deve ser uma relação de união, de proximidade, de afeto, né? A direção bíblica é colocada de lado em nome de uma pseudo-liberdade, muitas vezes. E na nossa relação com os filhos, precisa ser a partir da palavra de Deus. E, às vezes, em nome de privacidade e individualidade exacerbada, ou seja, eu não vou orientar o meu filho, não vou entrar na vida dele, porque eu vou estar, de alguma forma, invadindo a sua individualidade. Esse discurso está muito presente neste tempo que estamos vivendo. Então, portanto, irmão querido, irmã querida, você que é pai, você que é mãe, a sua vida enquanto pai, mãe e filhos novos, principalmente adolescentes, enquanto ainda estão sob a sua orientação, e até os mais jovens, né? E até os casados, filhos casados, de alguma forma você pode não invadir, aí sim, eles são casados, a sua individualidade enquanto casais, mas pode até orientar. Mas aqui Paulo está falando exatamente daquela relação com os filhos que estão em nossas casas. Não há, de forma alguma, invasão à privacidade quando você quer saber o que o seu filho está vendo na internet, o que o seu filho está conversando com seus amiguinhos através, né, das mídias de hoje. Então, acompanhe o seu filho e mostre para ele, à luz da palavra, como ele deve se relacionar, não é? Mesmo diante da modernidade que estamos vivendo. A obediência aos pais é uma marca, né, dos que nasceram em Cristo. Então, a palavra de Deus fala sobre obediência, está desde lá nos 10 mandamentos e enfatizados também por Jesus, né, no Novo Testamento e na carta que Paulo escreve, ele fala deste compromisso que os filhos têm de obediência e de honra aos pais. Então, vamos cuidar muito bem, né, na nossa conduta de pais com os filhos, de filhos com os pais. E, naturalmente, os pais precisam saber orientar os filhos à medida também de não vir, de alguma forma, despertá-los, né, a ira, mas conduzi-los segundo a palavra de Deus, diz o texto sagrado, não é? Você não, o dizer não com sabedoria, como eu disse na mensagem no Dia da Família, é o dizer não com sabedoria, é o orientar com amor, não é? É mostrar para o seu filho o verdadeiro caminho que agrada ao Senhor. Então, a nossa relação de pais e filhos, segundo o que nos ensina Paulo escrevendo aos Efésios. E Paulo, então, né, também orienta, na nossa prática de vida cristã, a nossa relação de trabalho. A nossa relação de trabalho. Capítulo 6, versos 5 a 9, da carta aos Efésios. Né? Enquanto empregador, boa vontade, justiça e igualdade são características da nossa relação enquanto empregador. Ou seja, você que Deus lhe permitiu a graça, né, de ter uma empresa e você tem alguém sob os seus cuidados, tenha boa vontade para com ele. Trate com justiça e trate todos, né, os seus funcionários com igualdade. Né? Aliás, isso está claro, inclusive, naquilo que se exige hoje nas nossas relações trabalhistas e, naturalmente, nós temos que observar isso. Mas, por outro lado, Paulo está falando sobre o empregado. Né? Você que é empregado. Ou seja, você que tem pessoas, patrões, cuidando de você.
você está a serviço de algum patrão. Trate-o com respeito, sinceridade, honestidade e também boa vontade. Não é? E Paulo vai tratar isto aqui, dessa relação de empregados com o empregador, não é? A relação de senhor e servo, na linguagem de Paulo no passado, como a igreja é submissa a Cristo, como a igreja é submissa ao Senhor, né? Na relação de nós com Jesus Cristo, na qualidade de servos. Então, a nossa relação de servos com o nosso Senhor Jesus deve ser a nossa relação de senhores com os nossos servos, né? Numa linguagem que Paulo está tratando lá no passado, ou seria, então, hoje a nossa relação de empregador com empregado e empregado para com o empregador. É claro que Paulo está tratando aqui de ambos crentes em Cristo Jesus, mas muitas vezes nós somos empregados de patrões não crentes. Então, o nosso comportamento precisa ser de respeito, sinceridade, né? Honestidade e boa vontade, até mesmo para com os patrões não crentes. Né? E com isso vamos dar testemunho para eles, né? Para que eles conheçam o testemunho da nossa fé. Na conduta do crente no mundo, o crente precisa estar fortalecido, protegido. Não é? E Paulo, então, vai tratar, a partir do verso 10 do capítulo 6, sobre a armadura de Deus. Então, a conduta do crente no mundo, ela será vitoriosa porque o crente tem à sua disposição a armadura de Deus. E olha o verso de número 11 e 13. O verso de número 11 e 13 diz: tomai toda a armadura de Deus. Ou seja, todas as peças da armadura precisam ser tomadas como posse para as nossas vidas. Então, diante deste mundo conturbado, difícil, nós precisamos estar revestidos de toda a armadura de Deus. É isto que Paulo está tratando aqui no capítulo 6, a partir do verso 10 até o verso 20. Então, como é que é exatamente isto, né? Versos 13 a 20 do capítulo 6, Paulo vai citar ali as peças da armadura, não é? E claro que Paulo está lembrando aqui de um soldado, e ele está lembrando do soldado que tinha esta armadura completa, vestida, em tempo quando ele estava em atividade, não é? Em ação, ele precisava estar colocado desta armadura, e principalmente em tempo de guerra, para não se tornar vulnerável ao inimigo. Então, quando nós somos convidados por Paulo a estar tomando posse de todas as peças da armadura de Deus, é para que a gente não fique vulnerável aos inimigos de nossas vidas espirituais, aos inimigos do nosso tempo também, que são usados pelo inimigo espiritual, pelo diabo, por Satanás, para nos tirar do foco daquilo que é realmente bom no nosso serviço ao Senhor. Então, Paulo vai falar de cinto, de couraça, de calçados, de escudo, de capacete e de espada. Não é? Peças fundamentais na armadura de um soldado. Então, o cinto, Paulo diz que ele é a verdade, ou seja, nos dá firmeza espiritual e segurança. Não é? A verdade. Por isso, João vai dizer que nós precisamos conhecer e ter comunhão com a verdade, porque ela realmente nos liberta. Paulo vai falar sobre couraça, né? A couraça, peça da armadura, e diz que a couraça é a justiça. A justiça é a proteção do servo de Deus. Estamos embasados naquilo que é vontade de Deus para as nossas vidas. Seus calçados são a preparação do evangelho da paz, ou seja, nós somos mensageiros do evangelho da paz de Cristo, não é? Calçados se lembra caminhada, e em nossa caminhada nós propagamos ou damos testemunho
da mensagem de paz que vem de Jesus. O escudo lembra a fé, o escudo é a fé, não é? Nós somos protegidos pela fé. A nossa fé no Senhor, a nossa crença nele, inabalável, de que ele é Senhor de nossas vidas. E neste tempo difícil, não é? Deus nos concede a possibilidade de viver pela fé. O capacete, ele diz que é a salvação. Ou seja, o capacete protege a cabeça, a nossa convicção, a nossa mente, a nossa certeza. É a proteção, não é? Correspondendo à convicção que temos da salvação em Cristo Jesus, para que não nos desviemos para lado nenhum e sigamos na direção de fazer a vontade de Deus. E a espada, não é? A espada, nós nos costumamos a fazer referência a ela, né? Porque se refere à palavra de Deus. A palavra de Deus é a espada, não é? É a espada, a palavra de Deus. A espada é a palavra de Deus dada pelo Espírito Santo, ou seja, Deus revelou a sua palavra aos homens do passado e ela pôde chegar aos nossos corações. E ninguém pode ir para a batalha sem a espada. Imaginem, não é? O soldado ir para a batalha, nos tempos dos soldados romanos, né? Dos soldados que existiram nos dias de Paulo e dos apóstolos, a espada era a sua arma de guerra, de ataque, né? E o escudo era a sua arma de defesa, não é verdade? Então, ele, escudado pela vontade de Deus, e a espada fazendo cumprir a vontade de Deus, a palavra de Deus, a palavra da verdade, dada pelo Espírito, para que a gente possa, então, viver este tempo. Então, aí estão, né? Cada uma das características da armadura de Deus para as nossas vidas espirituais que precisamos observar. E Paulo vai encerrar o capítulo 6, não é? Dizendo o seguinte: toda a nossa conduta cristã, fazendo aquilo que agrada ao Senhor, a nossa relação conjugal, a nossa relação com os filhos, dos filhos com os pais, a nossa relação com os nossos patrões e nossa relação com os nossos servos, né? Se é que temos, ou se é que você tem. Eu não tenho, né? Mas se é que você tem. A nosso revestimento da espada, do capacete, da couraça, do calçado, não é? Do cinto, ou seja, da armadura de Deus. Nada disto terá valor se a oração não for a nossa arma principal. E Paulo vai determinar isto aqui no finalzinho do capítulo de número 6, escrevendo aos Efésios. Mesmo que o soldado de Cristo esteja tomado de toda a sua armadura, ele precisa também tomar a oração como parte fundamental do seu preparo para a conduta cristã. A oração nos coloca de pé. A oração nos torna aptos para a batalha. É através da oração que nós nos colocamos de pé. É através da oração que nós nos tornamos aptos para batalhar. Então, meu querido, veja que Paulo está falando que nós devemos olhar para este ensinamento e a expressão que ele usa é toda a oração. Assim como ele diz que nós devemos tomar todas as peças da armadura, toda a armadura de Deus, nossa vida precisa ser revestida também de toda a oração. A oração de súplica, a oração de intercessão, a oração de gratidão, a oração de consagração. São orações que precisamos estar elevando ao Senhor todos os dias, né? De entrega de nossas vidas, de confissão de nossos pecados ao Senhor, de intimidade com Deus, de conversar com o Senhor. A oração é conversa com Deus, não é? Então, ela precisa ser contínua, não é? Eu sempre lembro
do que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, capítulo de número 5, ele diz: orai sem cessar. Ela deve ser guiada pelo Espírito, pela nossa relação, né? O nosso espírito tendo comunhão com o Espírito de Deus. Ela precisa ser perseverante, não é? Perseverante. Tem a ver com contínua. Ela precisa ser intercessora, orando uns pelos outros, orarmos uns pelos outros. Assim como também uma oração de petição, né? De confissão, eu colocaria aqui. Além de intercessora, orarmos também pedindo ao Senhor que sonde os nossos corações e faça de nós servos realmente cada vez mais revestidos do poder do Espírito para dar testemunho. Então, a oração. Seja um homem e uma mulher de oração, como servos do Senhor, preparados para a batalha nesse tempo, não é, que estamos vivendo. E, sem dúvida, não eram tempos diferentes dos dias de Paulo, porque, à medida da sua história, o tempo também para ele era difícil. Mas, à medida da história da igreja, a igreja vem passando por tempos difíceis. E, à medida que se aproxima a volta do Senhor Jesus, segundo as profecias, os tempos vão se tornando difíceis e cada vez mais difíceis. Jesus chega a dizer que há princípios de dores e há momentos de tribulação final, que é quando já estará ele às portas da sua volta. E, enquanto isso, nossa conduta cristã precisa ser cuidada. E a oração é a principal arma, não é? Do preparo de nossa conduta cristã. E, claro, a palavra de Deus e todas as peças daquela armadura do Senhor. Portanto, irmãos queridos, o desafio da lição de hoje. A lição de hoje fala sobre conduta do crente no mundo, ou seja, quando eu me lembro desta expressão, conduta do crente no mundo, eu lembro da oração de Jesus em João 17, chamada oração sacerdotal, né? Jesus, na sua oração, há dois momentos ali da oração que eu acho muito interessante. A primeira coisa que eu acho interessante é que Jesus orou por mim e por você. Porque lá está escrito assim: eu não te peço apenas por estes, mas te peço também por aqueles que hão de crer em mim. Então, ele orou por mim, orou por você. E o segundo momento da oração de Jesus ali é que Jesus está pedindo ao Senhor a expressão seguinte: Senhor, eu não te peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal do mundo. Então, a nossa conduta cristã no mundo tem, né, exatamente, nós precisamos estar embasados exatamente nessas duas coisas, nessas duas vertentes da oração que Jesus fez lá em João 17, não é? Evangelho de João. Nós não somos deste mundo, mas estamos no mundo. E então o Senhor pede que o Senhor, que Deus, o nosso Pai, nos livre do mal. Mas enquanto neste mundo estamos e enquanto Jesus não vem, qual precisa ser a minha conduta, a sua conduta? Mostrar a nossa fé pela nossa maneira de viver. Este é o assunto da lição, que estamos tratando. Então, qual é o desafio? O que você precisa mudar? Reflete. O que eu preciso mudar para que eu esteja no centro daquilo que Deus realmente requer de mim, enquanto servo dele neste mundo? Ou o que eu preciso acrescentar? Eu já tenho feito tantas coisas, mas preciso fazer mais. O que eu preciso acrescentar ao meu estilo de vida? Então, o que eu preciso mudar e o que eu preciso acrescentar? Para que fique de acordo com as instruções dadas por Deus, através de Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 5 e capítulo de número 6. Então, quais as coisas precisam mudar e quais as coisas precisam acrescentar? Identificadas, o desafio é: coloque em prática, para que a tua vida, a sua vida,
seja de acordo com as instruções da palavra do Senhor, segundo a lição que estamos estudando. Então, queridos amigos e irmãos, né? Irmãos em Cristo, irmã em Cristo, como viver a conduta do reino de Deus neste mundo tenebroso e mau? Como viver? Primeiro, ficando bem firme e fincando bem, né, as estacas dos nossos princípios que não podem ser removidos. Eu vou ler de novo. Fincando bem firmes as estacas dos nossos princípios que não podem ser removidos. Então, é fincar bem, ou seja, colocar firme a sua certeza de fé, os seus princípios cristãos, porque eles não podem ser removidos. Segundo, colocando como ideal de vida e projeto de vida ser imitador de Deus. Nós não somos iguais a Deus e nem queremos ser, nem temos a pretensão de ser. Mas imitar a Deus é possível, não é? Jesus Cristo nos convida a imitar. E o próprio Paulo também nos convida a imitar, não é? Quando Paulo diz que sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, imitar a Deus na nossa conduta, não é? Na prática do amor, do serviço, não é? Da dedicação, das nossas relações de justiça uns com os outros e nesta sociedade corrupta e mal. Terceiro, valorizar e proclamar a família. Oh, que desafio, hein? Neste tempo que a família tem sido tão atacada, tão desvalorizada e tão tirada do foco da palavra, não é? Desvirtuada da palavra de Deus. Então, valorizando e proclamando a família como instituição de Deus. Não é uma instituição nossa, foi o próprio Deus. E por isso precisa viver e existir segundo os preceitos da palavra. Então, a família precisa ser, não é, algo que realmente exista segundo aquilo que está escrito na palavra de Deus, nos preceitos da palavra de Deus. E 4, fazendo orações constantes e confiante, para estar preparado para a batalha dos dias difíceis. Vida de oração, não é? Firmeza, ideal de vida, segundo Deus, valorizando a família e proclamando a família como instituição divina e que observa a palavra do Senhor, oração constante e confiante para estar preparado para a batalha dos dias difíceis, sem dúvida, observando os ensinamentos desta lição baseada nos capítulos 5 e 6 de Efésios, Deus há de nos permitir ter uma conduta realmente que agrade a Ele, que seja para a glória dele. Portanto, queridos irmãos, que bom, né? Podemos sempre estudar a palavra de Deus e guardá-las no nosso coração. Então, faça isto. Tome posse aí da sua literatura, né? E com a sua família, após ver o vídeo, converse sobre aquilo que você ouviu, né? A partir da exposição bíblica desta oportunidade que chega ao seu coração através deste vídeo, né? E através da palavra de Deus escrita por Paulo aos Efésios, no capítulo 5 e 6, que são os últimos capítulos, e procure fazer uma aplicação, né? A partir do conteúdo do autor escrito nas literaturas que você tem em sua casa. E se você ainda não tem, imagina que ainda tem a literatura lá na igreja, você pode ir lá e buscar, não é? Se você é daqueles que não podem ainda estar saindo, mas pede alguém para que possa ir buscar a sua revista,
porque ainda temos o mês de junho, né? Mês de junho todo, que ainda vai estar baseado no segundo trimestre, e ainda você pode ter a revista em sua casa, indo à igreja, e nós temos pessoas lá que poderão atender você às quartas e aos domingos, nos horários oficiais da igreja, tá bom? Portanto, vamos orar a Deus para que Deus nos abençoe na aplicação desta lição e que Deus realmente possa fazer de nós, homens e mulheres crentes em Cristo, com uma conduta realmente que agrade ao Senhor na nossa caminhada diária, né, da vida cristã. Oremos. Ó Deus querido, muito obrigado por tua palavra. Obrigado, ó Deus, porque ela nos permite e nos ensina a conhecer a palavra que vem do Senhor para as nossas vidas, para que a nossa conduta cristã neste mundo seja agradável ao Senhor e que dê testemunho da grandeza do teu amor aos corações das pessoas ao redor. Ó Deus, que cada um dos assuntos aqui abordados nesta lição possam estar nos nossos corações e refletir nas nossas atitudes como crentes e como igreja do Senhor neste tempo. Ó Deus, mais uma vez, colocamos as famílias de nossa igreja e das igrejas do Senhor diante do Senhor neste tempo difícil que estamos vivendo. Colocamos os enfermos, os profissionais de saúde que cuidam dos enfermos, enfermos em casa ou nos hospitais, que sejam cuidados pelo Senhor. Colocamos a nossa nação brasileira, ó Deus, tenha piedade da nossa nação. Que nós possamos aprender a confiar no Senhor e pedir ao Senhor, e pedimos ao Senhor que o Senhor também coloque no coração daqueles que governam a nossa pátria, sejam nos âmbitos, né, dos poderes do nosso governo, poder legislativo, poder judicial, poder executivo. Ó Deus, dá direção a esta gente para que possam estar no centro do teu querer e confiados, ó Deus, possam agir com justiça nesta pátria. Assim como também as nações ao redor do mundo, neste tempo em que muitos estão sofrendo devido a esta enfermidade, mas que, sem dúvida, o Senhor está no controle de todas as coisas. Ó Deus, ajuda-nos a nos conduzir neste tempo difícil à luz da tua palavra estudada. Oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão. Até a próxima oportunidade, estaremos juntos, né, estudando novamente a palavra de Deus. Que Deus, portanto, te abençoe, né, e não deixe de colocar em prática a palavra de Deus na sua vida. Que o Senhor, portanto, nos abençoe.